Tiagão, para dar o pontapé inicial aqui, para você, o conflito entre Israel e Palestina que a gente viu chegar nesse último pico tão trágico é principalmente um conflito territorial, religioso ou moral? Essa é talvez a maior polêmica e o maior mito que se espalha sobre essa região, né, André? Tem gente que trata a situação que o povo palestino vive desde 1948 como uma região que vive sempre em guerra, em que religiões antagônicas estão ali e que algo como que não tivesse solução. E, de fato, não se trata disso. Quando a gente analisa a história, e eu concordo totalmente com você, André, a gente tem que debater a partir de fatos, a partir de organizações com credibilidade, como a ONU, como a Anistia Internacional, Human Rights Watch. Acredito que essas são referências para a gente, né? E quando a gente está tratando dessa situação, a gente tem alguns marcos históricos. Por exemplo, um marco histórico importante é o Congresso Sionista de 1897, onde sionistas organizados ali, principalmente na Europa, debatem sobre onde vai se construir um lar para o povo judeu. Naquele momento ali, estavam debatendo entre Patagônia Argentina, Uganda e a própria região da Palestina, elegem a Palestina. E aí o sionismo, que nasce como uma ideologia que me parece muito bonita, você buscar o lar para um povo que sofreu tanto ao longo de sua história. E o sofrimento de civis nunca é justificável. Acredito que isso é algo que conecta a gente. A sensibilidade de que os povos não merecem passar por nenhum tipo de sofrimento. E a partir daquele momento, quando um povo que estava buscando um lar, uma terra sem povo, por um povo sem terra, adquire a decisão de ir para a Palestina, não para se integrar à sociedade, mas para construir ali um Estado étnico para o povo judeu, ele adquire o caráter colonial. Muda o caráter. E isso leva a problemas. Esses problemas eles se intensificam quando, no final da Primeira Guerra, o mandato britânico, que derrota o Império Otomano naquela região, já tinha prometido para os mecanos construir um grande Estado árabe ali, numa divisão com a França, tinha combinado de dividir aquela região, a partir do Líbano seria francês, a partir da Palestina seria britânico, e que em 1917 o primeiro-ministro britânico, naquele momento, escreve uma carta para o Barão de Rothschild, que era a pessoa mais rica da época, um judeu sionista, prometendo aquela terra para ser um lar para o povo judeu. Isso aumenta as tensões naquela região, porque existia um povo ali originário, com sua diversidade política, religiosa, étnica, cultural. Inclusive, naquela época, André, existiam 10% de pessoas cristãs e 3% de pessoas que seguiam a religião judaica. Então, era um momento que se vivia em paz ali. E quando começa esse processo de migração mais intensa, financiado por judeus sionistas que tinham acesso a muita renda em tantos países europeus, ele adquire um caráter de aquisição de terras numa dinâmica não integrativa, mas de expulsar, numa dinâmica de consolidação de território, aquisição de força de meios de produção, controle da força de trabalho, do mercado de trabalho, e isso vai levando a conflito com o povo originário daquela terra. Gradativamente, o povo palestino entende que vai perder o seu país originário. E o povo nas várias religiões. Inclusive, a gente viu bombardeado em Gaza igrejas católicas. A gente está falando, de fato, de algo que não é algo restrito ao povo muçulmano. E esse processo ele adquire um caráter ainda mais drástico quando, em 1936, o povo palestino se rebela contra o Império Britânico, que exercia o mandato britânico sobre aquela região, e os sionistas, que naquele momento já controlavam terras, meios de produção e já estavam organizados em milícias, portanto uma organização paramilitar, se aliam com o Império Britânico para reprimir o povo palestino, que é massacrado em 1936 até 1939, e a partir daquele momento já estava selada ali uma aliança, não por motivos religiosos, nunca se tratou disso. O Império Britânico privilegiava o diálogo com os sionistas muito mais no objetivo de dividir para conquistar, e não por motivo religioso. Inclusive porque, se a gente for olhar, o cristianismo tem mais similaridades com o islamismo do que com o judaísmo. É uma coisa interessante que pouca gente sabe. Porque, por exemplo, ambos consideram Jesus como Messias, anseiam pela volta do Messias, enfim. Tem vários aspectos interessantíssimos para abordar sobre isso. Mas aí a gente voltando, vem a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial acontecem os horrores do Holocausto, que o nazismo promove, o nazismo enquanto uma ideologia racista e supremacista, promove contra um povo que não merecia passar por aquilo, que é inaceitável passar por aquilo, aumenta a pressão sobre a criação do Estado de Israel. Quando volta da Segunda Guerra, o Reino Unido o Império Britânico já está fragilizado e já não queria mais entregar aquela terra para a construção do Estado de Israel, porque ter colônia é muito lucrativo. É só a gente ver o que acontece até hoje em 15 países da África Ocidental, com a França, o que acontece numa dinâmica de capitalismo de centro e periferia, né? Capitalismo dependente. A gente vê que o Reino Unido resiste
o Império Britânico resiste a entregar aquela terra para a criação do Estado de Israel ou para a criação do Estado palestino, e acontece o que chama da insurreição judaica, em que essas milícias sionistas elas se armam, elas realizam 60, por exemplo, um dos grupos dos sionistas armados, um grupo chamado Irgun. Ele realiza 60 ataques em 2 anos, e nesses 60 ataques tem o bombardeio ao Hotel King David, que mata 91 pessoas, tem ataques a pontes, a trens, a restaurantes, a cinemas. A gente está falando que naquele momento ali se estabelece o terrorismo enquanto prática. E é algo que depois foi incorporado ao exército de Israel, na fundação do Estado de Israel, porque em 1947... já depois da Segunda Guerra, com a insurreição judaica, o Reino Unido vê que não vai ter controle sobre aquela terra e se torna um problema para a ONU, recém-nascida a ONU, resolver. Só que a pressão sionista já é tão grande na ONU, a partir do Reino Unido, mas também a partir da nova grande potência hegemônica que é os Estados Unidos, que eles conseguem, a partir da ONU, uma resolução chamada Resolução 181, que divide aquele território, que era um país soberano, que tinha sua integridade territorial, que tinha a autodeterminação do seu povo, estava buscando, né, naquele momento. E naquele processo, 53% do território palestino é designado para se tornar o Estado de Israel. Só que não são quaisquer 53%, são as principais terras férteis, as principais reservas de água, a maior parte costeira para o Mediterrâneo, e o povo palestino ficaria com 47% daquele território. Isso deflagra um processo de conflito que já nunca tinha se encerrado totalmente desde 1936, mas na Segunda Guerra diminui, porque a Segunda Guerra foi um palco de uma batalha tão grande que aquilo ali perde o protagonismo, né? Mas que começa um processo de expulsão das famílias palestinas daquela região. Antes da fundação do Estado de Israel, em 1948, já tinham sido expulsas de suas casas 250 mil famílias. E quando Israel, no último dia do mandato britânico, declara sua independência e o Reino Unido não declara a fundação do Estado da Palestina, tampouco a ONU, a gente vê que naquele momento Israel tinha um país, o povo palestino não tinha mais um país e começa o processo que o povo palestino chama de Al-Nakba, que é a grande tragédia, onde em 2 anos 750 mil pessoas foram expulsas de suas casas, 520 vilarejos destruídos, e esse processo de limpeza étnica, que em vários momentos se caracterizou enquanto genocídio, que perdura até hoje, 75 anos, André. São 2 vidas nossas, 2 gerações nossas aqui que nunca viveram em paz, desde 1948. Isso gera uma série de problemas. Em 1967, isso dá um salto para a Guerra dos 6 Dias, em que Israel ataca. A narrativa é que foi um ataque preventivo, como os Estados Unidos fala que foi a Guerra do Iraque em 2003. Mas o fato histórico é que Israel ataca os países vizinhos. Naquele momento já é uma grande potência aliada com a maior potência hegemônica do mundo, no contexto de Guerra Fria, com armamentos. Já tinha herdado todos os armamentos do Império Britânico e usou contra os palestinos em 1948. Mas em 1967 derrota todos os países, toma a Península do Sinai do Egito, toma as colinas de Golã da Síria, a qual nunca devolveu, toma a fronteira norte de Israel hoje e sul do Líbano, que até hoje é contestado, e ocupa militarmente a Cisjordânia e a faixa de Gaza, de onde também nunca mais saiu desde 1967. Esse processo ele leva a uma série de conflitos e é um processo que a ONU, a Human Rights Watch e a Anistia Internacional qualificam como um regime de apartheid e de colonização. E que deflagra processos que em 2002 se constrói um muro de 700 quilômetros na Cisjordânia, em 2005 começa a desocupação de Gaza, em 2006 uma guerra contra o Líbano e mais um massacre em Gaza, em 2007 o cerco total a Gaza e agora há 17 anos Gaza está fechada e de fato a maior prisão sem teto do mundo e que leva a catástrofe que está acontecendo hoje, que eu não tenho outra palavra para chamar senão genocídio. A gente passa por esse processo todo, André, para dizer que, de fato, não tem nada a ver com religião. Porque, se fosse pelas religiões, os povos viviam em paz em 1917. Bom, muita coisa aí para a gente poder tentar abordar aqui e derivar a nossa conversa.